Bom, olá a todos. Vim aqui para responder algumas perguntas, para falar um pouco sobre esses últimos assuntos, crise no PSL, briga para todo lado, e eu acredito que chegou a hora de nós mostrarmos os acontecimentos. Então, eu quero fazer um vídeo com vocês sem edição, sem aquelas coisas bonitinhas que saem no vídeo, fazendo um papo reto com todos vocês. Primeira coisa, gente, que eu tenho um perfil que todos vocês conhecem e acompanham nas redes, que é um perfil de conciliação. Eu sou um cara tranquilo, sou da mediação, sempre gosto de provocar consensos para construir projetos, e é esse o meu perfil que me possibilitou chegar à presidência da Comissão de Constituição e Justiça, a qual eu estou aqui nesse momento, segunda-feira, 19h30 agora mais ou menos. Dia do servidor público, tudo fechado, mas eu abri para que a gente possa trabalhar. Então esse meu perfil possibilitou eu chegar à presidência da CCJ. E eu não abro mão desse meu perfil porque é o meu jeito. Eu sou um cara do diálogo, eu sou um cara do consenso. Mesmo que eu tenha pautas bastante ideológicas, muitas vezes na segurança pública bastante pesadas, eu não abro mão da moderação no jeito de dialogar e me relacionar com as pessoas. Quero dizer também que desde 2015 eu apoio o presidente Jair Bolsonaro. Eu já era deputado estadual eleito pelo Paraná em 2014, então tem muita gente que diz, o Felipe é o cara que surfou a onda Bolsonaro. Calma lá. Eu já sou deputado antes da onda Bolsonaro. É claro que quando o nosso presidente decolou na avaliação popular e o Brasil tomou o sentimento de que era necessária uma mudança, todos nós que estávamos com ele subimos junto com o Jair Bolsonaro. Então é inegável que nós devemos a grande votação que todos nós tivemos, e alguns até mesmo a sua eleição, ao presidente Bolsonaro. Mas eu não sou um surfista de onda. Eu acredito nele desde 2015. Ele foi companheiro do meu pai aqui no Congresso Nacional por 8 anos, integrando a bancada da bala, integrando a bancada da segurança pública. Então, nossa relação é muito antes da eleição de 2018 ou deste ano, que é o primeiro ano da legislatura. Quem acompanha também o meu trabalho na Assembleia do Paraná, a qual eu passei 4 anos, pode ver e analisar o histórico para trás. Que nos 4 anos era eu e mais um deputado, que é o deputado Ricardo Arruda, que veio comigo para o PSL em 2018, que apoiávamos as pautas da direita. De 54 deputados estaduais, éramos 2 apenas, fazendo discursos fortes contra o PT, contra a corrupção. Então, o que eu peço para vocês é que eu vou explicar cada ponto aqui nesse vídeo, mas que analisem o meu histórico. Gostaria de dizer que eu tenho algo comigo que é uma virtude, mas que muitas pessoas interpretam errado em determinados pontos, em determinadas ocasiões, que é o seguinte: eu sou um cara que tenho palavra. Se eu dou a minha palavra para qualquer pessoa, eu cumpro até o final, risco por risco. Então, o que eu quero dizer com isso? Que em fevereiro, nós tínhamos acabado de entrar aqui na Câmara e fizemos a eleição para líder, que foi feita uma lista e virou líder lá em fevereiro o delegado Valdir. E eu dei a minha palavra, assim como muitos outros companheiros, alguns apenas assinaram, mas eu dei a minha palavra de que a eleição de líder, que é uma praxe aqui na Câmara, é por 1 ano, ou seja, o líder eleito em fevereiro fica até dezembro. Então eu dei a minha palavra e eu não mudo. Qualquer pessoa pode vir falar comigo, eu vou tentar convencer a pessoa que eu dei a palavra para tomar uma atitude diferente, mas eu não posso romper a minha palavra. E esse é o sentido de eu ter aprovado tantos projetos aqui na CCJ. Reforma da Previdência, no momento em que ninguém apoiava a Previdência, nenhum partido estava conosco nessa batalha. Reforma tributária, que eu aprovei em 2 semanas apenas aqui na CCJ. Pacote anticrime do ministro Moro na questão do PLP 38, que foi uma guerra aqui na CCJ, mas que nós aprovamos, porque é o seguinte: todo mundo aqui sabe que eu tenho palavra. Não importa se é da oposição, se é de esquerda, se é de centro ou se é de direita. Muitos não concordam comigo aqui dentro, mas sabem que se eu falo algo, eu vou até o final. Então, apenas para justificar essa questão de eu ter ficado com a eleição de líder que eu tinha apoiado lá em fevereiro. Eu anotei aqui alguns pontos para ir falando com vocês das perguntas mais recorrentes. Vou dizer também que até hoje nós aprovamos 100% dos projetos de interesse do governo. Isso basta perguntar para qualquer ministro que vocês tenham contato, qualquer secretário ou qualquer pessoa que trabalhe hoje na esplanada dos ministérios. Nenhum projeto foi reprovado sob a minha gestão aqui na CCJ. Então, o meu histórico fala por mim. Gostaria de dizer também que eu não vou entrar em brigas. Eu acredito que esse caso já teve uma resolução.
poderia ter sido mais no diálogo, mas já houve uma resolução e o meu foco está totalmente virado para aprovar nessa reta final do ano de 2019 os projetos importantes para o Brasil aqui na CCJ. Falar também sobre o áudio, aquele áudio que foi vazado, que muita gente compartilhou, que viu nas redes sociais. Primeiro eu gostaria de dizer o contexto desse áudio para vocês. Eu passei terça-feira aqui na CCJ durante quase 6 horas em obstrução para tentar ler o relatório da PEC da prisão após condenação em segunda instância. Passei 6 horas aqui e não conseguimos na terça porque começou a ordem do dia do plenário e tivemos que acabar com a nossa reunião da CCJ. Na quarta-feira, retornamos pela manhã, ficamos muitas horas também em obstrução, vocês viram a briga que foi com a oposição para que pudéssemos ler o relatório favorável à prisão em segunda instância. E quando eu saí da CCJ, com aquele clima de estresse, tinha batido boca com muitos deputados da oposição, que até muitos vídeos viralizaram na rede, eu vim direto da CCJ para a liderança do partido, a liderança do PSL. Chegando lá, com um monte de coisa na cabeça, estressado pra caramba, eu vi muitos deputados brigando, já estava aquele clima de guerra, que eu não estava entendendo ainda o porquê, lista para um lado, lista para o outro, não sei quem ligando para outro deputado para fazer alguma questão, dizendo que vai virar inimigo, que vai virar oposição. E eu cheguei no meio daquela briga, tinha gente de todos os lados, então não era uma conspiração, estavam deputados que tinham assinado a lista do deputado Eduardo Bolsonaro, que é o nosso atual líder, o deputado Luiz Lima, o deputado Daniel Silveira, que foi o que gravou, que gravou o áudio, o deputado Trutz, que tinha assinado também no Palácio. Então não era uma reunião de conspiração, era uma reunião que tinham deputados, já estava num clima de briga, e eu cheguei bastante exaltado. Não é do meu perfil ser exaltado, falar impropéries. No entanto, vocês sabem que assim como qualquer cidadão, nós temos picos de estresse, nós ficamos aborrecidos, a gente acaba estourando muitas vezes até com quem não merece, caso da nossa família, nossos amigos, pessoas que nós conhecemos no ambiente do trabalho, e foi um erro meu, porque isso não é da minha postura. E vocês sabem disso, vocês analisam o meu histórico e a minha condução aqui na comissão. Então, se eu errei, eu peço desculpas a todos vocês, terei o momento correto de conversar com todos aqueles que participaram desse áudio, mas eu gostaria realmente de pedir perdão, porque não é do meu feitio, não é da minha imagem esse tipo de coisa. Estava no momento de estresse, me excedi e peço perdão. Falar também sobre 2 fake news que saíram na semana retrasada, que eu vi bastante gente compartilhando na rede social, e não culpo as pessoas, porque realmente saiu isso em alguns jornais. Primeira fake news, que eu estava na casa do deputado Rodrigo Maia, nosso presidente da Câmara, jantando churrasco gaúcho, ouvindo Marília Mendonça, cantando Marília Mendonça, eu nem gosto muito de Marília Mendonça, e era aniversário do Frota, e que estávamos conspirando contra o governo. Eu gostaria de dizer primeiro o seguinte, eu falei com o jornalista no dia seguinte que saiu essa matéria, desmentindo tudo, no entanto, infelizmente, ele não retirou a matéria. E o que aconteceu de fato nesse jantar? Eu estava na Câmara, era terça-feira, então não é o dia que nós lemos o relatório da segunda instância, e eu fui na casa do deputado Rodrigo Maia para tratar exclusivamente da prisão em segunda instância, porque no outro dia, quarta-feira, eu queria poder fazer um acordo para que pudéssemos ler o relatório, apenas isso. Chegando na casa do presidente Rodrigo, eu vi que tinham muitos carros lá fora, que não é o habitual, entrei na casa dele, não o achei, fui lá para o fundo, lá no quintal, e estava acontecendo um churrasco. Tinha lá cerca de 60, 80 deputados de vários partidos, e daí que eu fui entender o que era. Não era aniversário do Frota, então isso é uma mentira, primeira mentira da matéria. Não tocava nem música ambiente, então muito menos Marília Mendonça, não existiu essa parte também. Ninguém conspirou contra o governo, porque estavam lá deputados da esquerda, do centro, da direita, ou seja, era uma confraternização, e depois eu fiquei sabendo, do deputado Santini, do PTB do Rio Grande do Sul, ou seja, nem do PSL e nem um partido de oposição é o deputado Santini, e ele resolveu oferecer uma carne gaúcha para deputados amigos dele. Eu não fui convidado para esse evento. Então, quando eu cheguei lá, foi a minha surpresa o que estava acontecendo. Eu lembro que eu fiquei 20 ou 25 minutos no máximo, conversei com o presidente Rodrigo e comi uma carne, até que o deputado Santini me trouxe na mão. Eu não sentei nem com um prato para comer na mesa. Então, tudo que a matéria falou é uma mentira. Não conspirei contra o governo, não era aniversário do Frota, não tratamos de nada que não fosse isso, e ninguém nem ouviu Marília Mendonça nem música. Segunda fake news. Teve um site que lançou e muitas pessoas compartilharam, que eu estive
ou que eu estaria na noite de quarta para quinta-feira da semana retrasada, rodando apartamentos funcionais de outros deputados para tentar fazê-los retirar assinaturas de outra lista para líder do partido. Isso é uma mentira. E no outro dia que saiu essa matéria, eu falei numa coletiva de imprensa sobre essa mentira e um jornalista desse site que publicou retirou a matéria do ar. Porque eu tenho provas documentais, provas cabais, de que eu não fiz isso. Eu não fui no apartamento de nenhum deputado. Eu fiquei na CCJ aqui até 3 horas da manhã. Basta pedir o sistema de câmeras de vigilância aqui da Câmara dos Deputados. Eu saí exatamente 3 horas e 5 minutos da manhã, porque a nossa sessão da Câmara se arrastou até bastante de noite, e eu fico sempre tratando os assuntos aqui após o encerramento da sessão. E eu cheguei no meu apartamento funcional, 20 minutos depois. Basta também olhar as câmeras de segurança do prédio em que eu resido aqui em Brasília. Então, mais uma fake news desmentida e que eu sei que muita gente divulga, às vezes achando que é verdade, mas foi tão desmentida que o jornal tirou do ar essa matéria. Gostaria de dizer para vocês que eu não entro em briga partidária, primeiro, porque na eleição do ano passado eu não utilizei fundo eleitoral, recusei o fundo eleitoral. Muitos partidos, como eu já era deputado estadual antes e sabiam que eu iria para a federal com uma enorme chance de vitória, me convidaram, ofereceram um fundo eleitoral, eu não aceitei, acreditei desde o início no projeto do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, se vocês olharem o meu histórico de votações aqui na Câmara também, verão que eu votei contra o fundo eleitoral. Eu sou contra, e sempre expresso isso, a previsão de fundo partidário em eleições, que é o fundo eleitoral, e eu continuarei assim para sempre, porque isso é princípio, e princípio eu não mudo. Olhem também as minhas redes sociais. Eu, em nenhuma oportunidade, neste ano 2019, visitei algum município do Paraná para falar sobre provisório de partido, entregar o partido para algum grupo, se lançar prefeito ou vereador. Eu não tive tempo para isso, nem que eu quisesse. Então, eu não sou um cara que estou me apropriando do partido, do fundo eleitoral, ou que tem algum interesse implícito nessa questão. Realmente não tenho. Se tem uma coisa que eu posso falar muito bem do PSL, é que é um partido, e eu já fui membro de 2 partidos previamente, que nunca me coibiu de alguma conduta minha, nunca ninguém do partido me puxou a orelha sobre algum posicionamento meu, nunca fecharam questão pedindo que eu votasse algo que eu não concordava. Então eu sei que trocar de partido é trocar de problema, isso todos nós falamos sempre. Mas o PSL sempre me deu e deu a todos a maior liberdade possível para exercermos os nossos mandatos e mantermos nossos posicionamentos. Então é algo que tem que ser reiterado. Gostaria de dizer também que eu acho que chega de briga nesse momento. Está um clima horrível aqui dentro do plenário da Câmara. Deputados que eram amigos até 2 semanas atrás, hoje já não se olham mais na cara. E isso é bom para quem, pessoal? Isso é bom para a oposição, isso é bom para a esquerda, isso é bom para todos aqueles que não querem ver o Brasil dar certo, porque se o Brasil der certo, o governo vai dar certo. É a questão de economia. Então, não é bom para nenhum de nós essa briga que está acontecendo. E vocês podem ter certeza que de mim, nunca esperem eu afrontar algum colega meu, eu xingar alguém ou provocar o racha onde quer que seja, porque eu sou um cara do diálogo e que gosto de tentar unificar essas bases, sendo que a nossa base já é minoritária aqui na Câmara. Vocês acompanham isso todo dia. Nós já somos minoria e se racharmos, fragmentarmos, ficará ainda pior. Nesse final de ano ainda temos muitas reformas importantes para aprovar aqui na CCJ. Gostaria apenas de falar algumas, porque vocês estão me cobrando na rede social. A primeira, a reforma administrativa, que o governo está finalizando o texto sobre a flexibilização dos servidores públicos e vai mandar e vamos tramitar em celeridade aqui na CCJ. A PEC da regra de ouro, para quem não sabe, é o assunto que caçou a presidente Dilma Rousseff, que foi a causa do impeachment dela. Vocês viram a briga que nós tivemos para aprovar o PLN 4 para o governo federal não parar durante esse ano, no mês de julho. E essa PEC da regra de ouro é o que resolve os problemas das finanças públicas do governo nesses momentos de crise econômica. Então é uma PEC que amanhã, terça-feira, eu quero que possamos ler o relatório para pedir vista e já votar na semana seguinte, porque é importante não só para o governo, é bom para o Estado brasileiro. Prisão em segunda instância, que o pessoal me cobra bastante. Eu fui o primeiro a trazer esse debate à tona na semana retrasada. Quarta-feira agora teremos uma audiência pública sobre o assunto e logo que ocorra a audiência pública já estará pronto para a pauta e eu quero que se vote logo. Trabalharei incessantemente
para que possamos colocar na Constituição, no nosso texto constitucional, a previsão da prisão após condenação em segunda instância. Estou lançando nessa quarta também aqui na CCJ uma subcomissão especial de reforma política, reforma eleitoral. O brasileiro espera muitas décadas que o Congresso consiga legislar, e isso é difícil porque cada partido tem uma orientação na questão da reforma política, discutindo o modelo de voto, discutindo a maior participação do eleitor, discutindo a questão das urnas, que muita gente duvida da veracidade do processo eleitoral. Então, eu montei essa subcomissão de reforma política para tentar fazer um projeto importante, substancial para o Brasil. Pacote anticrime são 3 projetos. Um deles eu aprovei na CCJ, sobre muitas críticas de alguns colegas, que é o PLP 38, que é aquele que separa a justiça eleitoral da justiça comum, projeto do ministro Sérgio Moro. O segundo projeto do anticrime é a criminalização do Caixa 2. Esse projeto está na Comissão de Finanças e eu toda semana converso com o relator da proposta lá na outra comissão e com o presidente para que pautem e aprovem logo. Pautado e aprovado, ele virá para a CCJ e eu cuidarei pessoalmente do texto da criminalização do Caixa 2. E o terceiro projeto do Sérgio Moro é a questão mais ampla, que envolve excludente de licitude, recursos, fases processuais, e esse eu tenho trabalhado para aprovar aqui na CCJ medidas que possam corrigir distorções feitas no relatório no grupo de trabalho. Também temos redução do número de congressistas, que vocês pedem bastante. Eu designei o relator na semana passada, estou pedindo que ele apresente logo o seu voto. Temos que discutir essa questão, eu sei que é muito difícil passar, então não posso prometer isso para vocês. Reduzir o número de deputados e senadores é algo difícil, mas é algo que tem que ser estudado. Temos também a PEC da bengala ao inverso, que é aquela questão que reduz de 75 para 70 anos, a questão da aposentadoria, não só dos ministros do Supremo, mas de todo o funcionalismo público. É algo que eu vou colocar em discussão, e o Brasil também espera uma discussão bastante importante e técnica sobre esse assunto. E também, para finalizar, mas tem muitos outros assuntos, o projeto do homeschooling, que é um projeto que descriminaliza as famílias que querem ter a liberdade de ensinar seus filhos de uma maneira diferenciada, de uma maneira mais familiar. Então eu sou o relator desse projeto do homeschooling aqui na CCJ, estou pautando para essa semana também, para que possamos avançar nessa pauta. São inúmeros projetos, inúmeras brigas que teremos pela frente com a oposição e com alguns deputados que não concordam com esses projetos. Então temos que resguardar as nossas forças para fazer o Brasil avançar. Podem ter certeza e esperar de mim essa postura, uma postura de terminar com as brigas, de conciliação, de apaziguamento dessas relações, porque só quem perde é o povo brasileiro, é a base do governo, o governo e o partido. Não esperem de mim nenhuma ação que possa prejudicar a solução dos problemas. Um abraço a todos e também quem ainda tiver uma dúvida, quiser perguntar alguma coisa sobre algum projeto ou sobre essas brigas mesmo para que eu possa explicar melhor, manda mensagem inbox aqui no Twitter, no Instagram ou no Facebook, que eu mesmo responderei a todos vocês. Um abraço, pessoal.